Amém. Difícil falar amém, mas eu vou falar amém. Irmãos, e aí, Nayara? Gente, estamos retomando, né, com força total. Nós tiramos aquelas 2 semanas de pausa no Natal e Ano Novo, foi? E os enviados de Deus acharam por bem nos dar mais 2 semanas. Quando a gente compartilha que a comunidade toda entrou em recesso de 2 semanas, o povo já acha que a gente é doido. Quando fala que nós ganhamos ainda mais 2 semanas de descanso, né, o Shabat, aí que eles têm certeza mesmo que a gente tem problema. Estamos com muitas expectativas. Ontem a gente teve um tempinho junto com alguns irmãos para planejar o próximo ano. Hã? Não? Não. E estamos com muita expectativa para esse ano. Queremos servir melhor, trabalhar mais, nos pactuar ainda mais, ser mais próximos. Queremos trabalhar para de fato retomarmos juntos e com mais velocidade ainda. O Bruno, nas últimas 2 semanas, nos serviu com algumas instruções que a gente chama dos princípios elementares da fé. Né? A gente está repassando esses valores. Por quê? Porque a gente acredita que faz sentido para nós alicerçar novamente, e como tem pessoas novas, trazer uma régua, um parâmetro um pouco sustentável para todos nós seguirmos juntos. E essa semana nós vamos tentar iniciar uma observação das Escrituras de Gênesis a Apocalipse, um panorama da história bíblica, do que aconteceu de Gênesis a Apocalipse. Qual que é a ideia? A ideia é que você, como um bom cristão, tenha no mínimo noção de quando alguém abrir um texto na Bíblia e falar, você tenha noção de onde ele está e de onde você está como povo de Deus na história, né? E aí nós vamos pensar alguns elementos e vamos parando em algumas partes-chave, como por exemplo, Abraão, Noé, Caim, Abel. Vamos pensar valores e trabalhar valores que achamos importante. Torre de Babel, né? As tábuas da lei. Nós vamos ir pensando os principais pontos que a teologia organiza como história bíblica. Hoje vamos começar. Não faz sentido nenhum a gente lutar por uma coerência bíblica se a gente não nos perguntar se a gente acredita nessa Bíblia. E isso é uma pergunta bem razoável. Será que nós acreditamos que o que está aqui de fato é verdade? Obrigado, Sandra. Será que acreditamos nesse livro? Gente, eu gostaria que nós saíssemos daqui, não somente hoje, mas durante essa série. Sabe quando você tem um apreço, que parece que o negócio é ouro? A intenção é que nós saiamos daqui hoje com esse livro tendo uma dose a mais, não somente hoje, mas uma dose a mais de valor por esse livro. Para iniciar, João 5:39. Estou usando a Bíblia nova que eu ganhei da Rebeca de Natal. Recomendo. Chama a Bíblia de Estudo do Discípulo. Para os teólogos também recomendo, porque ela tem uma organização segundo as doutrinas bíblicas. Então ela pega todas as doutrinas da teologia e começa a organizar. Um estudo muito interessante. João 5:39. Vocês vão reparar que a versão é muito próxima da RA, ou seja, é revista atualizada. A única coisa que mudou é a nova legislação de ortografia. Como é que chama? Tem um negócio nova. Ela teve uma correção ortográfica daquela antiga RA, mas é a mesma tradução. Almeida, revista atualizada, né? 5:39.
Palavras de Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. 39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Gente, tem sido considerado pessoas bem-sucedidas a pessoa hoje que tem tempo. Sabe aquele ditado, tempo é dinheiro? Hoje você mede a pessoa que tem dinheiro pelo tempo que ela tem disponível para viver. Então, por exemplo, se eu perguntar quanto tempo de qualidade você consegue ter por dia com a sua família, possivelmente você vai começar dizendo: eu trabalho 8 horas, mais as 2 de deslocamento, mais 1 hora de almoço, deu 11 horas. Com mais alguma coisinha de entrave, 12 horas. Então, meia parte do seu dia já foi. Se você dormir o mínimo recomendado, que é 8 horas, sobra quantas? Sobra 4 horas das suas últimas 12 horas. Fora trabalho. Nas suas 4 horas, possivelmente você tem que lavar, passar, cozinhar, não é isso? Arrumar casa, fazer seu devocional, fazer atividade física, importante. Meu treinador ali, viu? Deu aquela cutucada assim, não esqueça. O que mais? Ou seja, sobra muito tempo? Temos muito tempo? Então, realmente, tempo tem sido visto como dinheiro. Quanto mais tempo temos, é um sinal de prosperidade. Hoje, quem se dá o direito, ao luxo de 2 horas com sua família de dedicação exclusiva, ou seja, sem celular perto, sem televisão, ou até com televisão, mas em dedicação exclusiva, ou seja, em atenção específica, né? Isso é uma pessoa rica. Isso é uma dádiva. É isso? Em João 5,39 está dizendo e está nos convidando para examinar as Escrituras. Aí alguns vão perguntar assim: mas quando? Que horas? Porque eu não tenho tempo. Porque tudo requer tempo. O problema é que a forma como investimos o tempo diariamente determina muito da pessoa que nós estamos nos tornando, da maturidade que estamos alcançando. A maneira como nós investimos nosso tempo determina muito do nosso crescimento. O como a gente se organiza, o tempo, determina muito de quem estamos nos tornando. Só que aqui é um convite, tem a ver com examinar, investigar, ir atrás, ir fundo, inquirir, apurar, gastar tempo nas Escrituras. Anualmente, nós temos feito uma proposta de leitura anual da Bíblia. Ou seja, temos um cronograma. Esse cronograma é temático, ele mistura textos do Novo Testamento e Antigo Testamento para ficar fácil você interpretar. Por exemplo, vem Gênesis, depois vem Mateus. Por quê? O início de tudo em Gênesis aponta para o início de uma nova era em Jesus, que é Mateus. Então ele se organiza dessa forma. Se você fizer esse devocional diário, você gasta de 20 a 25 minutos de leitura bíblica por dia. E no final das contas, nós leremos a Bíblia todos os anos, uma vez pelo menos. Imagina você, como um cidadão, lendo a Bíblia todo ano, a Bíblia inteira, todo ano. Agora imagina você com 65 anos, e os seus últimos 35, 45, você conseguiu se dedicar anualmente em ler as Escrituras. Agora pergunte-se a você, se você como esposa gostaria que o seu marido tivesse esse valor diário. O que você espera do seu esposo tendo esse valor diário? Ele toma o café dele, ou antes de sair, ou antes de dormir, você vai procurar ele, ele está naquele lugar,
lendo os 25 minutos no mínimo das Escrituras. O que você como esposa sente quando vê essa cena? Orgulho, né, Lídia? Lídia, na hora ali. Agora imagina você fazendo isso pelo seu filho. Chegando no quartinho dele, ele está lá, debruçado nas Escrituras. Quanto vale? Agora, a Maria Fernanda só vai fazer aquilo que vê o José Vitor fazer. Não é o que ele fala, é o que ele faz. Ele pode até falar muito bem, mas se ele não fizer, possivelmente ela vai ter dificuldade de fazer. Vida, a palavra vida nesse texto, nela tem a vida eterna, tem a ver com a zoe de Deus, né? A vitalidade, a plenitude de vida, tanto uma essência ética como uma essência sábia. Alguém que é coerente. Eu não tive avô, pessoal, presente. Eu tive avós, né, mas não presentes, nem avô nem avós. E eu já falei mais de uma vez que eu tenho um sonho muito grande de ser avô ou, né, eu e a Rebeca, quanto antes, sermos avós. E parece que Deus está ouvindo isso, que está me mandando filho pronto, ou seja, ele já mandou um filho com 15, daqui 3 anos ele pode casar. Falei para ele, se você quiser casar com 18 anos, uma boa pessoa, ano que vem vamos orar, você começa a namorar com 16 anos, 17, esse ano já, faz 16. E 18 anos, 19, a gente celebra o seu casamento e você começa a edificar a sua família, que é o maior valor que você possa ter. E se você quiser me dar um neto quando você tiver 20 anos, ou seja, daqui 4 anos, eu avô com 40 anos, imagina. Eu estou pronto, eu quero esse desafio. Agora, a imagem que eu tenho do avô na minha mente, pessoal, é aquele homem mais velho, cabelos grisalhos, marcado pelo tempo e pela experiência da vida, que no final da tarde você vai tomar um chá com ele, com um biscoitinho e pede um conselho. Né, Lídia? Aquele avô lá. O avô da Lídia é bonitinho demais, gente. Dá vontade de ser. Vai para casa. Está com quantos anos, Lídia? 87 anos. E assim, viu, gente? Fininho. Saúde. Amando Jesus. Quer receber as pessoas na casa dele para fazer grupo de oração. 87 anos. E tenho certeza que a maior parte dos 87 anos aos pés do Senhor e se amadurecendo com o Senhor. Gente, isso tem um valor que a gente não imagina. Quem tem avô e quem tem uma avó boa tem muita chance de ser uma pessoa sábia, porque a vida, a maturidade de vida nos ajuda a partilhar a experiência de vida que é, no final das contas, o que vale. A vida vivida e repartida, isso é lindo demais. Então, quero ser avô, né, Cláudia? Deve ser bom demais, né, Cláudia? A Cláudia está ali, ó, só... Sabe? Então, o texto está nos convidando a gastar tempo com as Escrituras. Eu não vou perguntar quem conseguiu ler a Bíblia toda ano passado. Eu só vou propor esse start o quanto antes, né? Mas eu sei que tem pessoas que conseguiram, graças a Deus. E, de fato, esse livro, pessoal, é um milagre que nós temos na mão. E tem uma história de um teólogo chamado André Chourac, que eu gosto muito. Ele fala o seguinte: suponha-se, se um autor vindo de uma província perdida, Nárnia, tá, pessoal? No meio de um continente desconhecido, chegasse a um editor com um manuscrito escrito em uma língua misteriosa e anunciasse que a sua obra teria traduções de 1435 línguas e dialetos,
que seria lida durante 2 milênios por centenas de milhões de leitores de todos os continentes, entre todas as nações da terra, que ela inspiraria a fundação de 3 religiões universais, de milhares de confissões e seitas, que provocaria revoluções e guerras, e ao mesmo tempo suscitaria com semelhante intensidade entregas místicas e heroísmo nunca vistos. Que 2 ou 3 milênios após ter sido escrita, ela continuaria a ser vendida em todo o mercado editorial do mundo, com edições de milhões de exemplares por ano. E que, enfim, uma enorme parte da humanidade veria nela um último recurso e a sua última esperança de salvação. É preciso dizer como ele seria recebido, como esse proposto, né? É, no entanto, esta impossível aposta que a Bíblia realiza no campo do pensamento de sua transmissão, que de fato superou todos os limites de espaço e venceu o tempo. Este livro de Israel, escrito em hebraico, aramaico e grego, não surpreende apenas pela universalidade e pela longevidade de sua carreira, o que faz mais ainda, talvez, ao falar ao homem de todas as idades, em todas as línguas, em todos os níveis de consciência e de cultura. Se um milagre é o que torna real o impossível, estamos diante de um milagre no campo da comunicação universal. Ora, em plena era atômica, é possível ler sob uma nova luz este documento único, escrito nas idades do bronze e do ferro. De fato, estamos diante de um milagre chamado Bíblia Sagrada. E antes da gente entrar num panorama bíblico, vamos ver até onde a gente considera esse livro um milagre. Até onde para nós ele tem esse peso de milagre. De fato, a Bíblia tem uma importância substancial para o cristianismo protestante. Não foi apenas o nosso desenvolvimento como cultura ocidental, mas nosso desenvolvimento como ser humano. Passou-se o tempo que o crente era só os incultos. Quantos lembram desta fase? Ouviram falar, né? A pessoa via o crente com a Bíblia debaixo do braço e falava aos da Bíblia, e se referia a esse grupo como sem muito juízo, ou com uma pouca informação acadêmica, não é isso? Hoje nós temos cristãos na ciência, temos cristãos na educação, temos cristãos no judiciário. Louvado seja Deus pelo juiz Sérgio Moro, né? Um bom cristão, correndo muito risco de algum helicóptero, algum aviãozinho cair com ele, assim, por falta de combustível, mas vamos orar para que o Senhor o sustente por muitos anos. É um bom cristão. 80% da equipe dele na Polícia Federal são cristãos e congregam na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Podemos ser farol, né? Graças a Deus podemos ser um farol. E gente, esse livro também, consideramos que esse livro é uma orientação individual e pessoal para cada pessoa, individual e pessoal. Ou seja, a Joyce pode ler algo e faz sentido para ela, e a Simone pode ler a mesma coisa e fazer outro sentido. Não significa que ele tem mais de um significado, significa que ele tem mais de uma aplicação naquele momento. É o que chamamos de um livro pessoal. Infelizmente, alguns pegam isso e transformam e faz a Bíblia falar o que a Bíblia não fala, e faz a Bíblia dizer o que realmente ela não diz, né? Mas a Bíblia, de fato, é uma questão de fé. Olhar para as Escrituras sem um start do novo nascimento, possivelmente você estará olhando apenas para mais um livro.
Por exemplo, o Jô Soares já leu a Bíblia inteira 3 vezes no mínimo. 3 vezes. O cara tem que ser bom para conversar com ele, porque ele é muito inteligente, ele faz umas perguntas bem capciosas, inclusive para teologia. O que falta para ele? Falta o novo nascimento, falta a fé, para conseguir destampar a interpretação e a aplicação pessoal das Escrituras. Por isso a gente diz que a Bíblia é uma questão de fé. Temos que acreditar que a Bíblia é de fato e de verdade. Mas não é só aceitar isso. Vamos nos perguntar essa manhã. Eu poderia dizer que é burrice da nossa parte buscar nesse livro provas científicas a respeito de Deus. Provas para falar para o Daniel assim: acredite em Deus, está escrito. Isso é burrice, isso é tolice. E também é tolice dizer que Deus não existe. O crente e o ateu, ambos estão no campo da fé. Você fala isso para ele, ele quase te mata. Mas um tem que crer que Deus existe e o outro tem que escolher crer que Deus não existe. Um escolhe Deus é verdadeiro e ele existe, e outro escolhe Deus não existe. Ambos estão no campo da fé. Um ateu pode ter fé? Todo ateu tem fé, e ele tem muita fé, viu, gente? Porque para conseguir ser ateu ele tem que ter fé demais. E eu vou provar para vocês isso essa manhã. Ele tem que rebolar para ter fé suficiente para acreditar que Deus não existe. Nós estamos dizendo que existe um Deus. Esse Deus é o Deus criador de todas as coisas. É um Deus pessoal, que tem vontade, que fala, que se comunica, que se expressa. E chegamos à loucura de dizer que esse Deus escreveu um livro. E esse livro é essa Bíblia que está na sua mão. Isso só pode ser liberado no campo da fé, pessoal. Alguém só consegue dizer isso a partir de uma experiência chamada fé. Só que a fé, como eu disse, para muito tempo foi tratada como um assunto para os incultos, para os que não estudam. Hoje isso tem caído por terra. Então pessoas muito inteligentes e influentes têm se convertido a Jesus. E a fé tem se expandido como nunca antes. É claro que às vezes você passa de frente a comunidades que usam do nível baixo de intelectualidade dos seus ouvintes e utiliza desse livro para manipulá-los. Sim ou não? Fato. São pessoas que não pensam. Mas a Bíblia é um livro provocante a pensar. Ele te provoca a entender. Então, mesmo que você esteja sendo subjugado num ambiente, mas as Escrituras estão sendo lidas, há sim a chance de você, naquele momento, entender e ser livre, e ser reconectado com fé e nascer de novo. O fato é que a fé, de um tempo para cá, tem sido tratada como uma possibilidade da razão. Ou seja, pessoas inteligentes conseguem hoje admitir a fé. Graças a Deus, né? Não é uma coisa mais de gente burra que não estuda. Pelo contrário, pessoas inteligentes que estudam muito academicamente, vão até no mestrado só para estudar a Bíblia. Olha. Então, fé é uma possibilidade da razão. Nosso teólogo contemporâneo contribuiu muito com a nossa teologia, John Stott, diz que crer é também pensar. Crer é também pensar. Esse negócio de fé sem pensar, um culto que não é racional,
Por isso que a gente sempre está orando aqui. Deus, valide o que a gente está cantando, valide o que está sendo pregado. Culto que pensa. O que está sendo pregado semanalmente, pensa e vê se faz sentido. É um culto racional. Eu creio e tenho razões para crer. Ou seja, eu consigo agrupar informações que me dão uma coerência de sentido de vida. Como aquele cara falou, a Bíblia é um livro que tem provocado entregas de pessoas, entrega de vida, quase em tom heróico. Imagina Davi saindo para a luta por causa de uma voz, por causa de um Pentateuco, que ele lia porções. E até hoje, né? Pessoas têm se entregado a uma vida de sacrifício vivo por causa desse livro. Por quê? Porque ele é coerente. E eu consigo alimentar minha fé com informações que se conectam e traz pacificação à minha razão. Fé não é um negócio sem pensar, viu, Paulo? Não é. Tem que pensar. Se existe um Deus e partimos do princípio que existe, esse Deus nos convoca a pensar. E tem uma história interessante de um pastor que foi fazer um curso de filosofia na USP de São Paulo. Ele já era teólogo dos bons e entendeu se dedicar à filosofia. E quando ele chegou lá, primeiro trabalho na classe de filosofia, o que vocês acham que eles pediram para ele? O professor sugeriu, para acabar com a fé dele, olha o que o professor de filosofia dele, de uma das matérias, sugeriu. Fale sobre o absurdo chamado Bíblia. Deus, um livro de Deus. Esse era o título. Aí ele fez a seguinte defesa no trabalho. Estamos juntos? Trabalho de filosofia, USP de São Paulo, ou seja, um negócio xarope, alto nível. E perguntaram para ele assim: por que a Bíblia é tratada como um livro divino? E ele defendeu da seguinte forma: se existe um Deus e partimos do princípio que existe, nós devemos nos perguntar se esse Deus quis ser encontrado, quis se comunicar, quis dialogar com os seus seres criados ou não. Se existe esse Deus, que nós estamos partindo do pressuposto que existe, devemos nos perguntar se ele quer se comunicar com os outros. Se a gente responder que não, ele existe, mas ele não quis se comunicar, não há nada que eu e você possa fazer para alcançar esse Deus, porque se ele não quer, quem sou eu para alcançá-lo? Concorda? A minha razão, a minha intelectualidade não consegue alcançar Deus. Agora, se respondermos que esse Deus é o Deus Criador, ele existe, e ele nos criou e desejou se relacionar conosco, a gente vai ter que se perguntar qual foi o locus da revelação de Deus, qual foi o ápice, qual foi o canal de contato que esse Deus fez. Estamos juntos? Se ele quis ser encontrado, se ele quis se comunicar, nós vamos ter que perguntar o como ele se mostrou. Esse Deus deve ter se revelado de alguma forma para ser entendido, para ser compreendido. Agora, se nós nos perguntarmos qual é o locus da revelação, nós vamos chegar numa outra questão, e essa é muito importante, guarda isso que eu nunca mais esqueci, foi muito bom para mim. Se a gente falar que Deus se revelou a todas as culturas e a todas as expressões de religiosidade,
ou expressões religiosas, da mesma forma e igualmente a todos os povos, em todas as religiões, nós estamos falando que esse Deus está brincando com a nossa cara. Porque Deus, sabe aquela historinha? Deus é um só? Já ouviu isso? Aí chega um bandista e chega para você, não, mas Deus é um. Aí, isso sempre me soou mal aos ouvidos. E depois que eu aprendi isso aqui, entendi. Gente, Deus de fato é um, com um maiúsculo. Mas não esse um que todos consideram. Porque, imagina só, Deus tem um locus da comunicação dele, um locus da revelação dele. Só que ele fala uma coisa para o hinduísmo, ele fala uma outra coisa para o islamismo, ele fala uma outra coisa para o catolicismo romano, ele fala uma outra coisa para o cristianismo, ele fala uma outra coisa para o espiritismo kardecista, ele fala uma outra coisa para o satanismo, um exemplo. Se Deus só pode estar brincando, porque ele é um, como é que chama aquela pessoa sem uma personalidade, que ela tem múltiplas personalidades? Não, é esquizofrênico, porque ele nunca se mostra como de fato ele é. E então esse rapaz fez o seguinte: nós cristãos acreditamos o seguinte: de Deus de fato existe, Ele é o Criador de todas as coisas, nós cremos que há apenas um Deus, esse Deus quis se comunicar conosco, Ele quis ser encontrado, e para isso Ele se revelou a um povo. Esse povo foi tendo experiências com esse Deus ao longo da história de aproximadamente 2000 anos. Essas histórias foram sendo registradas, e toda essa história, o registro histórico dessa relação, apontava para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. E o registro histórico da manifestação de quem Deus é, desde Gênesis até Jesus, que é o ápice da revelação de Deus, é coerente. E essa junção é o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Por isso, para nós existe apenas um único Deus. E esse Deus não disse uma coisa para o hinduísmo e uma coisa para o cristianismo. Não. Ele disse uma só coisa. E o que ele disse é isso aqui. É o registro histórico de quem ele é. Certa vez, num aniversário de família, eu conversando com um tio, ele é artista da área da dança, muito joia, muito querido, e trabalha muito com danças africanas, então tem uma proximidade com as religiões africanas, né? Candomblé, mistura dança, o louvor no candomblé é um culto só, é um negócio muito joia, muito dentro. E aí, tudo muito bem na mesa de família, muito bem, até o momento que ele está falando, começa a falar sobre Deus e olha para mim e fala: porque Deus é um só, né, David? Até esse momento. Aí eu falei assim: sim, mas você está falando de qual Deus? Não, olha o entendimento dele. O entendimento dele é que qualquer pessoa, tendo uma percepção de uma divindade e o intitular como um ser superior divino, Deus, é o Deus único. E não é. Porque esse Deus único, com um maiúsculo, ele tem características, ele tem um DNA, ele tem uma forma do que ele gosta, do que ele não gosta, de como ele pensa, de como ele... E isso, tudo de quem ele é, está nesse livro. Então, qualquer imagem que você tenha de Deus diferente desse livro, não é Deus, é um ídolo, mesmo que tenha o nome de Deus. E eu fui explicar para ele isso, meu amigo, e a casa caiu, porque ele achou que eu estava querendo que esse único Deus fosse só meu. Eu falei: não,
Eu quero muito que você tenha esse único Deus. Mas eu quero te mostrar, por exemplo, aí eu dei um exemplo para ele. Seu nome é, eu vou pôr um outro nome, João. Aí eu conheço o outro João. E eu chego num terceiro lugar e falo assim, não, o João vai vir. Aí o Ismael fala assim, o João eu conheço. Só que o João que o Ismael está se referindo é o primeiro João. E eu estou me referindo ao segundo João. E eu digo para ele assim, o que vai vir? Não, você está equivocado, mas é tudo igual. Os dois são iguais. Deu para entender? Não faz sentido. O Deus único, ele tem uma maneira de ser, um porquê ser. Então, esse pastor disse, nós acreditamos num único Deus e afirmamos que existe um único Deus, e esse Deus quis ser encontrado, ele quis se revelar a nós, ele fez isso de maneira contundente na pessoa de Jesus, e o histórico de revelação de Gênesis e Apocalipse é o ápice da revelação de quem esse Deus é. Tudo que estiver distante desse Deus que se revelou através das Escrituras e da pessoa de Jesus é diferente de qualquer outro Deus. Por isso que para nós é coerente dizer que a Bíblia é um livro de Deus. David, mas como Deus se revelou? A teologia clássica vai dizer que tem 5 expressões da revelação de Deus principais. Estamos juntos? Gente, isso foi marcante para a minha história com a Bíblia. Foi apaixonante. A primeira expressão da revelação de Deus, que a teologia vai dizer, é a revelação moral. E vocês vão entender isso. Quando alguém nasce de novo, parece que você entra dentro da pessoa em algum momento. A vida da pessoa normalmente não está muito bem. Tem um caminho de procura para dentro e de uma não saciez com nada. Não é assim? Parece que nada está bom e parece que ninguém está te vendo e você vai cavando um buraco e parece que você está cada dia mais sozinho. E a conversão, pelo menos para mim, é simbolizada por um abismo muito profundo, onde o meu próximo passo era em nada, não tinha nada lá, e uma tristeza profunda. Quando eu me joguei, existia um outro lugar, chamado fé, chamado novo nascimento. Essa consciência que a gente acredita ter em todo ser criado, pessoal. Toda pessoa nascida é criação de Deus. E a teologia chama de expressão moral de Deus em todo ser humano. O saldo dessa semana das rebeliões são 31 mortes. As 26 do presídio de Alcaçuz na quinta-feira, decapitados, os 26, foram decapitados, a maioria deles, sem nenhuma arma pérfora cortante. A Ana é médica, ela pode nos ajudar. Significa que alguém segurou a cabeça e alguém girou o corpo até decapitar 26 pessoas. Ser humano. O que eu estou dizendo é que dentro desses caras que fez isso, existe sim uma essência moral de Deus. Eles são criação de Deus, não regenerados, não nasceram de novo. Mas se você perguntar para ele, está certo o que você está fazendo? Ele tem certeza que não está certo. Indignamente ele pode falar, não, ele merece, ele é do PCC, ou ele é do Comando Vermelho, ele disso, é daquilo. Mas dentro dele tem um senso de certo e errado, que todo ser humano tem. Pôr bombinha no rabo do gato,
quando você tinha 10 anos? Você fazia, mas você tinha certeza que estava errado. Sim ou não? É uma vida. Isso a teologia chama de uma intuição a respeito do divino, do caráter divino que está dentro de todo ser humano. Quanto mais próximo do diabo, mais próximo de Satanás, mais a gente consegue aplacar esse senso do divino e se tornar cada vez mais demônio. Ser humano travestido de demônios. Tão próximo de Satanás que se parece com o demônio, se parece com Satanás e faz coisas que Satanás gosta: matar, roubar, destruir, decapitar com as próprias mãos. Gente, você conseguir cortar esse tecido do pescoço, que tem uma elasticidade específica, que tem ossos, que tem as maiores veias do nosso corpo, passa aqui, se decapitar e ver a pessoa sangrar até a morte, ainda assim, esses tipos de ser humano foram criação de Deus, e dentro deles tem uma intuição a respeito do divino. A teologia vai dizer que não há nenhuma cultura no mundo sem expressão, intuição de Deus. O que existe são culturas que ainda, com pessoas que ainda não manifestaram a sua intuição a respeito de Deus. Ou seja, se você viajar e visitar um índio no mais lugar não habitado pelo homem, que o homem não chegou, você vai chegar lá e vai ter um índio, um pajé ou alguém que está expressando sua devoção a uma divindade. O que é isso, gente? Isso é uma intuição do divino que está dentro do ser humano. Está lá em Eclesiastes 3:11. Deus colocou no coração do Eterno, no coração do homem o desejo pelo Eterno, sem que o homem soubesse o que ele tinha feito de antemão. Então, mesmo antes da Lídia se converter, Deus já tinha colocado no coração dela, dentro dela, o desejo pelo Eterno, sem que ela soubesse o que ele tinha feito, o que Deus já tinha feito. Tem um psicólogo, chama Viktor Frankl, foi um dos alunos de Freud. Ele diz o seguinte, ele escreveu uma tese de um mestrado a respeito disso. O título é A Presença Ignorada de Deus. Olha que interessante. Esse camarada, ele conseguiu provar para a classe de psicólogos essa intuição do divino. Olha só que legal que ele falou. Ele falou que existe uma fé inconsciente, ou um inconsciente transcendental, que inclui a dimensão religiosa dentro de todo ser humano, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de Deus. Esse cara pesquisou pessoas no mundo inteiro sem nunca ter tido expressão religiosa, ateus convictos. E sabe o que ele fez? Uma das sessões dele de estudo era pôr aquele camarada numa cama, né? E pôr o cara para dormir. Alguns chamam de hipnose. No caso dele era só descansar, dormir e sonhar, com os aparelhos ligados. Sabe o que ele descobriu? Que nos sonhos daqueles ateus, quando eles estavam livres da sua própria razão, eles davam pulso de procura por um único Deus. E com esses dados ele começou a registrar e conseguiu provar para a classe da psicologia, que é intitulado esse estudo como A Presença Ignorada de Deus, ou o inconsciente transcendental. O ser humano, ele é dobrado a Deus sem que ele saiba o que Deus fez antes da razão. Chocante, não é isso? Você procura lá, Viktor E. Frankl. Ele descobriu que a religiosidade em estado latente está no interior de todo ser humano, muitas vezes revelada só em sonhos, quando ele se desconecta da realidade, quando ele está em transe,
ou em profundas crises. Aí ele conhece Deus, manifesta Deus. Isso é o que a teologia chama de consciência moral da revelação de Deus. A segunda expressão é a consciência natural da revelação de Deus. Natural, pessoal, porque temos um testemunho aqui entre nós. O Bruno e a Lídia tiraram ano passado uns dias de férias e eles estavam bem cansados e foram para um local onde tinha uma vista. E a Lídia contou para nós que quando ela chegou, ela estava assim, a tampa do copo estava cheia. Só que quando ela chegou e viu a natureza, ela disse que ela não sabe o que aconteceu. Parece que tinha alguma mão sobrenatural saindo de dentro da natureza e entrando dentro dela e falando assim: ei, eu sou Deus e eu existo. Por quê? Porque a natureza é uma manifestação da presença real de Deus. Quando você deita no mar e vê aquela onda fazendo assim, dentro de você parece que faz um negócio assim, parece com a voz de Deus, não parece? Sim ou não? Por isso que eu gosto de ouvir a voz de Deus, entendeu? Mas é diferente, cara. Você vai numa floresta, vai no monte. Quarta-feira nós vamos dar uma passeadinha ali no monte. Mas vai no monte à noite, a lua lá, as estrelas, e começa a observar a natureza com a sua força gigante por trás. Vê se você não sente Deus por trás falando assim: ei, eu sou o Criador de todas as coisas. Isso é que a teologia respeita como uma revelação natural de Deus. Todos os fenômenos da natureza apontam para a revelação de Deus. Chuva, bênção de Deus. Germinação, dom da vida de Deus. Quando você chega num campo e vê ele verdinho e as frutas começando a brotar, se você é um crente, você vai entender o que eu estou falando. Você fala assim: como que o agricultor fez isso? Esse contato com a natureza é um contato com Deus. Amém, pessoal? Os antigos lembram disso, né? Tem uma história interessante, Albert Einstein, eu já contei isso algumas vezes. Albert Einstein, dizem que no final da sua vida ele se converteu a Jesus, reconheceu Jesus. Mas certa vez ele estava com um planetário na sua mesa. Sabe o que é um planetário? Que negocinho assim com um mapa mundi, né? Redondo. E ele estava debatendo com uma pessoa a respeito da criação de Deus. E essa pessoa era um ateu. Ele cria que todo mundo nasceu do Big Bang. Que nós já entendemos que não necessariamente o Big Bang não existiu. Pode ter existido o Big Bang e criação de Deus, né? Mas ele cria apenas que toda a matéria surgiu do Big Bang. E aí o Einstein não concordava com isso. Fala assim: não, deixa eu te explicar, não faz sentido. Porque quando eu contemplo a organização do ser humano com a criação humana, parece que tem uma inteligência por trás. Quando eu observo o Sol saindo e a nuvem a lua desaparecendo, parece que tem uma mente pensante que está com um relógio cronometrado. Parece que quando o solo precisa de chuva e cai a chuva e o solo começa a germinar, essa chuva ela é diferente de qualquer outra água. Não é isso? Por isso que quando você tem umas plantinhas em casa, você coloca na chuva, ela cresce mais rápido do que quando você agoa todo dia. Tem alguma coisa lá. E aí Albert Einstein falou assim para ele: não é possível tudo ter vindo do Big Bang. Aí tinha o planetário. E no planetário, esse rapaz perguntou para o Einstein assim: o que é isso aí? Aí o Einstein respondeu assim: não sei.
Eu estava no meu quarto essa noite, ouvi uma explosão e cheguei aqui no outro dia, ele estava construído desse jeitinho. Belo, organizado, geometricamente perfeito. Para esse cara entender que é totalmente irracional não reconhecer uma inteligência na criação. Quem estuda biologia e estuda a função dos organismos vivos na cadeia humana, se assusta. Que parece uma engrenagem. Esse foi feito para se conectar com esse come esse guarda desse, esse alimenta esse, até chegar no ser humano. Gente, existe uma inteligência por trás. Isso a teologia chama de expressão da revelação natural de Deus. Primeira, moral. Segunda, natural. Terceira, histórica. Deus não foi um homem que ditou o livro. Olha o caminho que Deus escolheu. Deus escolheu pessoas, e essas pessoas viveram coisas, e essas experiências de vida desembocaram num livro. Esse povo, a saber, povo de Israel, uma história mais ou menos de 2000 anos de história, um conjunto de 66 livros para nós cristãos protestantes, para os cristãos católicos 73 livros, para nós cristãos protestantes 66, 39 do Antigo Testamento, 29 do Novo Testamento. Não é isso? 27, desculpa. Não, 39 e 27, desculpa. Escrito por 40 autores diferentes. Ou seja, o que escreveu Moisés aqui faz sentido com o que João falou aqui. Só que há 2000 anos de distância entre eles. Loucura ou não? Um livro que do início ao fim demora 2000 anos e se junta e faz sentido. Isso é o que a gente chama de uma revelação histórica. Histórica de quem? De um povo. Qual povo? O povo de Israel, o povo hebreu. O foco fundamental da revelação de Deus. Existia nessa história da revelação de Deus ao povo hebreu, por exemplo, as festas. Quem lembra das festas? Festa da Páscoa, pães asmos, tabernáculo, colheita, né? Primícias, Pentecostes. Essas festas, para que elas existiram? Elas existiram porque na época, como não existia o livro escrito, existia a tradição oral dos livros. A festa acontecia e a família contava para os seus filhos o porquê que a festa acontecia. E cada pessoa ia aprendendo a história da revelação de Deus. David, como que a história foi sendo passada de geração em geração sem ter a escrita? Pela tradição oral. Os pais contavam para os filhos contavam para os seus filhos, os filhos. E os eventos principais do povo hebreu era justamente para simbolizar e marcar aquele tempo para o pai não esquecer de contar o princípio. Então, festa das primícias tinha a ver com a colheita e com a semeadura. Aí o pai contava o princípio, contava o que Deus fez, contava como Deus livrou eles no tempo do cativeiro, contava sobre José no Egito, entende? E essa história ia sendo registrada, o que a gente chama de tradição oral. Deus, através da vida de homens, foi instruindo e construindo a sua identidade, o que ele gostava e não gostava, como povo de Deus. 4, já estou concluindo. A quarta expressão de Deus é o que nós chamamos de expressão do Messias, que é o próprio Deus descer aqui, encarnar no nosso meio e ser o Jesus. Se perguntar assim, qual que é o ápice, no sentido figurado, que mais se parece com Deus? Jesus. Jesus é a tampa da caixa.
Entende? É o pingo que faltava para toda a história que Deus está construindo. Até Jesus, Deus falou através de pessoas e registrou. Aí chegou uma hora e falou assim, agora eu vou aí para vocês me verem. Por isso que Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque é o Deus encarnado em nosso meio. Isso é pano para manga. Isso aí. Temos é o que a gente chama de revelação final, ou revelação completa. É o Jesus no nosso meio. 5. E última, que a teologia trabalha como expressão de Deus, é o que a gente chama de revelação especial. O que é especial? São os textos sagrados. E aí começamos a chegar próximo do que a gente tem como Bíblia Sagrada. Porque toda a história de Deus, de quem Deus é, está nesse livro. Isso a teologia chama de revelação especial de Deus. Existiu uma tradição oral que foi sendo contada de geração em geração, até alguém ter a ideia de registrar o que estava sendo contado. Começam então o registro nos papiros antigos, começa-se a tradução dos textos, vem o próprio Jesus, tem as suas experiências, alguém registra essas experiências, e lá na frente, nos primeiros anos pós-Jesus, alguém começa a organizar aquele registro histórico de revelação de Deus com o que tinha acabado de acontecer com Jesus e vê que faz sentido, é coerente, é um livro só. Esse conjunto nós chamamos de Bíblia Sagrada. Fechando. Deus se revela a nós pela consciência moral. Você sabe quando você está errado, sim ou não? Você sabe, sem ninguém te falar nada, que o que você está fazendo não devia estar sendo feito. Não é isso? Isso é proveniente do senso intencional de Deus que Ele colocou dentro da gente antes mesmo da gente nascer. 2. Contemple mais a natureza e você vai ver que existe um Criador de todas as coisas. Não sei se vocês viram, a gente teve o privilégio de ir lá em Cabo Frio e Arraial do Cabo, e eu postei uma foto da Pontal do Atalaia, que chama a praia. Pontal do Atalaia. É uma escada, para você chegar já é ruim, é difícil. Você vai em estrada de terra 2 km, para e anda mais 1 km, chega numa escada. A escada tem quase 1 km. Assim. Só que quando eu cheguei lá embaixo e olhei, cara, parecia um quadro. Depois você olha lá no meu Facebook. Azul escuro, azul um pouquinho mais claro, azul um pouquinho mais claro, azul clareando, mais claro e a água na mesma cor da última cor. E aí vinha a areia branquinha. Aí eu tirei uma foto assim, parece uma pintura. Como que você não conhece Deus e não vê Deus nisso? Tem uma mente inteligente que organizou a natureza. Quer ver uma outra prova? Você já viu um tucano de perto? Esses dias eu fiquei estupefato. Gostou? Sem ar, sabe aquele negócio que te tira assim, você nunca ter reparado? O bico do tucano, a maneira como a cor vai sendo translúcida. Ela é uma cor, aí ela diminui um pouquinho, muda para outra cor, depois diminui, muda para outra cor. Cara, quem fez isso é um artista chamado Deus, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Olha os quadros aí, gente, ó. Dom de Deus. A pessoa nunca tinha pintado nada na vida. Nunca tinha nem desenhado na escola. Chegou um dia, recebeu uma oração com dom de arte, começou a pintar, saiu esses quadros que a gente tem aqui. E o primeiro quadro que ela pintou é aquele quadro lá da entrada do leão. Primeiro.
é a revelação natural de Deus em nós. A revelação histórica, Deus escreveu um livro, por quê? Porque Ele vivenciou experiências reais com um povo e alguém registrou essas experiências e hoje o conjunto dessas experiências se tornaram a Bíblia Sagrada. A revelação final ou a revelação do Messias, que é Deus encarnado em Jesus. E por último, a revelação especial. Quero ler 2 últimos textos, 2 Pedro 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16. Olha que legal. Porque 2 Pedro 1,16. Porque não seguimos fábulas engenhosas para vos fazer conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunha ocular da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E essa voz dirigida do céu, ouvimo-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse texto está dizendo o seguinte: por que a Bíblia é um livro divino, mesmo sendo o registro de histórias de homens? Porque esses homens só viveram o que viveram e só falaram o que falaram pela elucidação do Espírito Santo. Por isso que é um livro divino. Tem gente que debate como que se acredita num livro que foi homens que escreveu. Como que, se esse livro foi só homem que escreveu, que eu conseguiria juntar 2000 anos de história, 44 autores diferentes, juntar tudo e ser coerente? Entende? É como se cada homem que escreveu alguma coisa tivesse sendo movido pelo Espírito a viver o que está sendo vivido para ser registrado como história de Deus. Não é uma psicografia, tá, pessoal? Qual que é o problema do espiritismo kardecista? Porque além dos evangelhos, ele tem uma outra interpretação dos evangelhos. De um homem, dizendo receber informação dessa elucidação de outros espíritos. Entende? Não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Paulo viveu uma história, alguém registrou a história e o mentor da história era Deus. E o registro histórico dessa história é a Bíblia. O último texto, 2 Timóteo, capítulo 3. Três 14. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu e que foi inteirado, sabendo de quem os tem aprendido e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a palavra aqui usa a palavra em português perfeito, não tem a ver com aquele senso humano de perfeição, mas tem a ver com a palavra perfeita para a instrução de todos os homens. Tem a ver que esse homem está sendo construído, aprovado, forjado, purificado pelo fogo, colocado em prova, em teste. A Bíblia é um livro divino. Supõe-se que eu estou com algumas impressões sobre o Donald Trump. Ele assumiu, não sei se vocês viram, o discurso dele inicial. O rapazinho é meio doido. O rapazinho não regula muito, não. E guardem isso que eu estou dizendo. E a maneira como ele é volátil nas relações internacionais, principalmente com aquele barril de pólvora chamado Oriente Médio e Rússia, é altamente preocupante para o restante do mundo. Eu não tenho dúvidas que se ele continuar ameaçando os russos como ele está fazendo, ele vai segurar uns BO pesado. E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que a impressão que o vulcão está enchendo para entrar em erupção, e a erupção eu chamaria de a volta de Jesus, está muito latente. Está pujante. Sabe aquele negócio que você sente um... Sabe? Porque o mundo está em fios de colapso. Sabe aquela coisa frágil? E o que vai nos sustentar como ser humano, como família e como igreja? Esse livro que está na sua mão. A paixão e o fervor por esse livro. É conseguir uma ótica de olhar o tempo, olhar a história e olhar para cá e falar: eu creio e sobre a tua palavra eu vou me mover. Sabe quem serão os homens sábios da última hora, do último tempo? Os homens que se dedicarem a isso, a esse livro. Sabe quem serão os filhos da última hora? Os filhos que forem ensinados mediante esse livro. Você já viu um soldado, supondo-se, um cenário bem pejorativo, bem pessimista. Os Estados Unidos faz uma gracinha porque acha que tem o maior poderio bélico. A Rússia, em contrapartida, tem, dizem, a maior produção de armas atômicas. Aí, supondo que a Rússia manda só um mísselzinho submarino pelo mar, e ele chega lá nos Estados Unidos e puf, e começa-se uma guerra. Você acha que os Estados Unidos vai chamar alguém para a guerra, algum soldado, e não dar nenhuma arma para ele lutar? Ou ele vai chamar pessoas que estão se capacitando para proteger o seu país e a sua verdade? Você acha que se esse vulcão está crescendo e pujante, quem serão os que estarão prontos para lutar pelo reino dele? Os que não têm nem arma? Os que não se dedicam ao manuseio da arma?
Os que vêm para a guerra, para o culto sem arma? Porque não faz sentido. Se esse livro é a história dele, a vida dele, e está nos contando sobre dias últimos, não faz nenhum sentido não nos dedicarmos a esse livro. Não faz sentido. E por último, eu lembro daquele filme, e sugiro para você assistir hoje à tarde de novo, chamado O Livro de Eli. Quantos já viram? Assiste de novo. Em terras pós-apocalipse, há uma guerra em busca de um tesouro. E o texto diz, o filme diz que quem tivesse esse tesouro dominaria todos. Porque aqui está a senha. E começa uma guerra infindável para alcançar esse único livro, porque a gente sabe que quando Jesus voltar e ser revelado, a palavra vai ser tirada de nós, né? Você sabe? Ou seja, nós não teremos mais a chance de ter esse livro. Não estou falando sobre pré-tribulacionismo, etc, etc, mas no que eu creio, nós teremos que perseverar mesmo sem esse livro. Só com o livro que foi escrito dentro de nós durante essa vida. Ou seja, não perca mais tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Lembra o Denzel Washington andando e caminhando a sua jornada, citando, ouvindo num iPod quebrado, o texto? E ele ouvia, porque ele tinha gravado quando ele tinha acesso ao livro. Então o que ele ouvia ali, além de canções, era o texto. E ele andava. Você viu que ele decorava, e ele conseguiu decorar a Bíblia toda no coração? E depois ele chega numa base, né? E você já sabe no final. Não sei se vocês sabem, dizem que essa é uma das lendas da história da King James, que é a primeira Bíblia que chegou, que foi traduzida para os Estados Unidos, né? Dizem que tinham viajantes que sabiam grandes porções da Bíblia, e quando ela foi sendo traduzida, eles ajudaram na validação dos textos. Né? Pessoas que não tinham nem um pedacinho de papel, só tinha aqui dentro. O quanto de que você quer ter desse livro? Apaixone-se por esse livro, pessoal. Apaixone-se. Pode apaixonar pela Priscila, mas o livro, entendeu? O livro. Porque quanto mais do livro você tiver, mais ela vai... Ou não é assim? Amém, pessoal? Vamos orar? Pai, esse livro é extraordinário. O Senhor foi muito misericordioso em nos dar essa dádiva desse livro. E eu te agradeço pela tua bondade em nos dar esse recurso de te conhecer através dessas páginas. E eu oro para que esse ano, 2017, seja um ano que a gente vai ter experiências com esse livro como nunca antes. Pai, que esse livro falará ao nosso coração nos momentos melhores da nossa vida e nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas a tua palavra sempre estará lá. Que o Senhor nos ajude a uma jornada de te buscar e te encontrar todos os dias nesse livro. Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que a oração do profeta Amós, que um dia o Senhor enviaria fome e sede, não por comida e bebida, mas pela tua palavra, que esta oração se cumpra em nós nesse tempo.